Justiça Cidadã está de volta, uma produção do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. Hoje falando sobre meio ambiente com o promotor de justiça Fernando Cabral Barreto Júnior, da Promotoria Especializada do Meio Ambiente. Doutor Fernando, o lixo, os agrotóxicos, a moradia, o saneamento e a água são preocupações mundiais. Qual a situação desses temas aqui, pontualmente, para o estado do Maranhão? Bom, como nós estávamos dizendo há pouco, você lembrou bem a situação da sustentabilidade da cidade de São Luís. Esses são os principais problemas na cidade de São Luís, ou seja, a gestão dos resíduos sólidos ela ainda está muito aquém daquilo que se espera de uma gestão efetivamente integrada, ou seja, nós quase não temos logística reversa, o que faz com que você tenha um desperdício de materiais. Lembra que eu estava falando que toda vez que o poder público tem que trabalhar com sustentabilidade, ele tem que pensar no quanto ele explora os recursos naturais e quanto ele gera de resíduos? Sim. Pois bem, a ponta exatamente são os resíduos, ou seja, no caso de São Luís, você praticamente não tem logística reversa funcionando. O que é a logística reversa? É justamente a melhor forma de você gerenciar os resíduos sólidos, fazer com que eles voltem para as cadeias produtivas, ou seja, o trabalho é muito incipiente, o que faz com que o lixo custe caro em São Luís e continue você tendo uma proliferação de disposições ilegais. Os outros temas, que são o caso do saneamento, dos agrotóxicos, são temas estaduais. O saneamento, no caso do Maranhão, é um grande desafio. Por quê? Porque durante muitos anos você não teve investimentos no abastecimento de água, na coleta e tratamento de esgoto. Resultado, hoje nós ainda ostentamos números muito ruins para o Estado, para a realidade do Estado. Há municípios onde você não tem coleta de esgoto. Os dejetos são jogados in natura. In natura, são enterrados em fossas negras, ou seja, você tem uma triste realidade que tem que ser superada, que começa a ser superada, mas que no caso do Maranhão é um passivo muito longo. O tema dos agrotóxicos é um tema razoavelmente bem trabalhado no Maranhão por conta do pessoal da agricultura, porque você tem uma coleta de resíduos de agrotóxicos razoável para o Maranhão, boa, mas é o trabalho do INPEV, ou seja, de uma logística reversa que funciona. O que está faltando então? Porque existe tanto trabalho de conscientização, a mídia, por exemplo, trabalha isso, essa conscientização da população, projetos são lançados, congressos são realizados. O que falta ainda para a população dar o pontapé inicial para que isso realmente aconteça? Falta, no caso do poder público, ele inverter a lógica de investimento deles. Enquanto o poder público começar a entender que fazer canalização de esgoto é algo que não dá voto, e a sociedade começar a continuar replicando isso, continuar não pedindo isso do gestor, porque é importante entender que o gestor faz aquilo que a sociedade pede. Se a sociedade não pede esgoto, o gestor não vai fazer. Prefere um asfalto do que enquanto ela preferir o asfalto antes de o saneamento é caso de saúde. É caso de saúde grave. É a mesma coisa para os resíduos. Enquanto o poder público continuar trabalhando no sentido de que temos que fazer muitos aterros sanitários, não temos que fazer nada pela reciclagem e a população continuar não cobrando a reciclagem, vamos pagar caro, vamos continuar tendo poluição, ou seja, é necessário inverter a ordem de prioridades. É isso que nós precisamos fazer, inverter a ordem de prioridades. Prioridade é a moradia, prioridade é o saneamento, prioridade é o tratamento de resíduos. É uma questão cultural também, não é? Mas também é uma porção do poder público. Quando o poder público começa a colocar para o cidadão, olha, eu quero que você coloque o lixo seco separado do molhado, quem tem que dizer isso é o poder público para o cidadão. E ele começar a fazer, a coisa muda. Mas enquanto ele não disser isso para o cidadão, ele não vai fazer. E por falar nisso, doutor Fernando, o que é que tem sido feito pelo Ministério Público e pela Justiça nesse sentido, em relação a essas áreas? Olha, em relação a todos esses temas, primeiro, nós temos no caso do Tribunal uma jurisprudência muito favorável. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Maranhão sempre deu boas respostas quando o assunto é resíduos sólidos, sempre responsabilizando os prefeitos que não tratam bem os resíduos, condenando a obrigação de construir aterros, de fazer saneamento. A gente tem que ter esse lado bom da Justiça. A Justiça deu respostas boas. Quando o Tribunal de Justiça, através da sua jurisprudência, ele diz que um gestor tem uma obrigação, isso deve servir como orientação para todos. E o Ministério Público tem buscado essas responsabilizações através da vara de difusos na capital e das outras varas no interior do estado do Maranhão, onde você tem muitas decisões judiciais, por exemplo, na área de resíduos sólidos, determinando o fechamento do lixão, a construção do aterro, a elaboração do plano de gerenciamento de resíduos. A resposta do Judiciário nesse campo do Maranhão tem sido boa. O que falta é o poder público entender que tem que cumprir essas decisões. E tem que cumprir bem.
Tá certo. Daqui a pouco tem mais coisas para a gente abordar, né? Agora é hora de esclarecer mais um tema do cotidiano da Justiça no quadro Fala aí, Juiz. A audiência de custódia é um instrumento processual que determina que todo preso em flagrante deve ser levado à presença da autoridade judicial no prazo de 24 horas, para que esta avalie a legalidade e necessidade de manutenção da prisão. O preso será entrevistado pessoalmente pelo juiz, que poderá relaxar a prisão, conceder liberdade provisória com ou sem fiança, substituir a prisão em flagrante por medidas cautelares diversas, converter a prisão em preventiva ou ainda analisar a consideração do cabimento da mediação penal, evitando a judicialização do conflito. Fala aí, juiz. Eu gostaria de saber para que serve uma audiência de custódia. Márcia, a audiência de custódia é uma audiência de apresentação para o juiz de toda pessoa que é presa. Então, todas as pessoas que são presas, seja em prisão em flagrante, preventiva ou temporária, elas têm esse direito de serem apresentadas imediatamente, no prazo máximo de 48 horas, ao juiz. Nessa audiência, o juiz vai verificar 3 pontos. Primeiramente, se essa prisão for legal, né? Se essa prisão é legal dentro das leis brasileiras. Segundo, sendo legal essa prisão, o juiz vai verificar se há necessidade da manutenção dessa prisão. Se ele entender que é necessária essa prisão, ele terá que decretar uma prisão preventiva desde que presente os requisitos legais da prisão preventiva. O terceiro objetivo dessa audiência de custódia é verificar se houve algum abuso de autoridade, prática de tortura durante a prisão desse indivíduo, desse cidadão. Então, o juiz tem por base um exame de corpo de delito, feito por médicos, também toma a declaração desse preso para verificar a ocorrência de algum fato que seja ilícito. Se houver, ele tem que tomar providências no sentido de encaminhar a promotoria de controle externo da atividade policial para apurar o fato e posteriormente aplicar as penalidades legais. Por que o preso tem que ser ouvido na audiência de custódia, já que ele vai ser ouvido no processo? Com a implantação da audiência de custódia, o juiz, de forma quase que imediata, num prazo máximo de 48 horas, já analisa a legalidade e a necessidade dessa prisão, evitando que aquele acusado fique preso injustamente, fique preso ilegalmente, em situações, inclusive, que a lei não permite a prisão dele. Daí a importância de se ouvir imediatamente o preso, logo após a sua prisão, para o juiz analisar essas situações mencionadas. Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão. Para saber mais sobre serviços e atividades do Judiciário, envie uma mensagem para a gente. O número do WhatsApp é o 98880-4461. 8 casais formados por internos da unidade prisional de Davinópolis e suas companheiras tiveram a união civil formalizada em cerimônia comunitária realizada por juízes da comarca de Imperatriz. O casamento aconteceu nas dependências do presídio e contou com a participação do Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva. Esse foi o primeiro casamento comunitário realizado dentro de uma unidade prisional na região. E segundo o Corregedor-Geral, a iniciativa representou um momento importante para a democracia e ao Poder Judiciário, considerando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. A Corregedoria Geral da Justiça, junto com o Ministério Público e a Defensoria Pública, realizou o segundo mutirão carcerário de 2018 na comarca de Itapecuru-Mirim. Foram analisadas as situações de mais de 200 presos custodiados na unidade prisional de ressocialização do município. A Corregedoria Geral da Justiça designou juízes integrantes do Grupo de Análise de Presos Provisórios do Poder Judiciário para atuarem no segundo mutirão carcerário de 2018 na Unidade Prisional de Ressocialização de Itapecuru, UPR. O representante da SEAP em Itapecuru falou sobre a iniciativa do Poder Judiciário.
uma atitude louvável que o Tribunal de Justiça teve em parceria com o Ministério Público, nas pessoas da doutora Mirela César Freitas, juíza da Vara de Execuções Penais, e da promotora Carla Mendes. Ajuda muito nós do sistema penitenciário, que trabalhamos aqui representando a SEAP, pois acaba com uma grande demanda de presos, de internos que estão com problemas processuais, esvazia a unidade prisional, tornando o ambiente mais tranquilo, um ambiente mais agradável de se trabalhar e ajudando os internos na questão do andamento processual. Os juízes analisaram processos de presos das comarcas de Itapecuru, Anajatuba, Cantanhede, Rosário, Santa Rita, Urbano Santos e Vargem Grande. A juíza Mirela Freitas falou sobre os esforços para analisar a situação de cada detento da UPR. É fundamental a realização do mutirão carcerário na comarca de Itapecuru-Mirim, pois a unidade prisional de ressocialização hoje conta com mais de 250 presos, oriundos de 11 municípios da região do Baixo Parnaíba. Então, é de extrema importância que se faça a análise de cada prisão provisória decretada, para que se garanta que não tenhamos presos com excesso de prazo, presos com qualquer ilegalidade em suas custódias. Então, é motivo de muita alegria para nós receber os promotores de justiça, os defensores públicos e todos aqueles que vieram para integrar essa força-tarefa, que tem o objetivo de analisar individualmente a situação de cada um dos custodiados nessa unidade prisional de ressocialização. Também vai ser analisada a situação dos presos definitivos, que estão no sistema VEP, como também que estão em execuções físicas, e os presos que estão na APAC, na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, aqui de Itapecuru-Mirim. O mutirão é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Maranhão e atende meta do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que estabelece a necessidade de maior controle e diminuição dos índices de presos provisórios nos estados, para que não ultrapassem o patamar de 20%. No próximo bloco, o quadro Juridiquês vai explicar o que é a expressão indúbio pro réu. E o promotor de justiça Fernando Cabral Barreto Júnior vai falar sobre o papel do cidadão na defesa do meio ambiente. A gente volta em instantes.